Olá, que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos falar algo muito precioso. Vamos falar de como vencer o pecado e a idolatria dentro da igreja evangélica. Eu tenho certeza que vai valer a pena você ficar até o final. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, e se inscreva no canal, nos ajude a crescer, a propagar a palavra de Deus, porque o nosso canal é voltado para pregar da palavra de Deus, para levantar o caído, para ajudar aquele que está sofrendo e que está precisando da ajuda de Deus. Vamos para a mensagem? Como vencer o pecado? Muita gente tem esse questionamento dentro dela e muitas das vezes a pessoa não sabe vencer o pecado, porque tá sempre cometendo os mesmos pecados e ela não entende por que ela não consegue vencer esses pecados. A palavra de Deus fala lá em primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O que a pessoa tem que entender? Que quando ela pecar, ela tem que se humilhar, pedir perdão a Deus, dobrar o seu joelho e pedir forças a Deus para não pecar mais e determinar no coração dela que ela não vai pecar mais. E aí, se por um acaso ela pecar de novo, ela vai ter que fazer o mesmo processo. Se humilhar, pedir perdão a Deus e determinar que não vai fazer mais e lutar com todas as suas forças. Mas o que a gente tem visto é que as pessoas não têm lutado. Por exemplo, a pessoa quer lutar, está lutando contra a bebida alcoólica. E aí o que acaba acontecendo? Ela quer parar de beber, mas ela não sai da porta do bar. Ela só tem amizade com pessoas que bebem. E a realidade é que ela vai sempre cometer o mesmo pecado. Por exemplo, o pecado da prostituição. Você tem que se afastar de pessoas que te levam para o pecado. Por exemplo, eu vou falar aqui do namoro. A pessoa namora, tem relação íntima antes do casamento. Isso é pecado. O que ela tem que fazer? Pedir perdão a Deus, se humilhar e evitar de ficar sozinho com o namorado, com a namorada. Evitar. Para que não venha cair em tentação, para que não venha pecar de novo. Por exemplo, quem quer se livrar das drogas e não tem força e não consegue. Primeiro, ela tem que se livrar das amizades que levam ela a usar droga. Se livrar de ambientes, evitar ambientes, lugares que faz com que ela venha usar a droga. A pessoa tem que lutar. Mas o que a gente tem visto é as pessoas não têm lutado. Ou então não têm lutado o suficiente, não têm sido perseverante. Porque não tem luta se não houver perseverança. As pessoas têm se entregado ao pecado, elas têm se convencido de que não tem mais jeito. Por exemplo, a pornografia. A pessoa não consegue se livrar da pornografia. Por quê? Porque ela gasta muito tempo na internet. Ela gasta muito tempo satisfazendo a vontade da carne. Ela fica muito tempo fazendo aquilo que não tem nenhum proveito para a vida dela. Ela gasta muito tempo se distraindo. E a realidade é que vive cometendo o pecado de ficar vendo pornografia. E aí o pecado age da seguinte forma. Primeiro ela começa com um pecado pequeno e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A pessoa começa na pornografia,
daqui a pouco está se prostituindo, adulterando. Aí a gente vê um monte de aberração, a pessoa tendo sexo com animal, tendo sexo com criança. A gente vê pessoas sendo violentadas. Por quê? Por causa do pecado que começou pequeno dentro dela e foi aumentando. Então você tem que se arrepender enquanto há tempo. Parar com pecado pequeno para não chegar em pecados grandes. Porque é assim que o diabo age, vai enganando. A pessoa vai pecando. E aquilo vai crescendo dentro dela. Então, se você está ouvindo essa gravação, se arrependa, se humilhe, peça perdão a Deus, lute, determine, use a sua fé, porque o diabo também, ele condena na mente, ó, você não tem mais jeito, não tem como você vencer isso é mentira. Porque se você lutar, buscar em Deus, você vence qualquer pecado. Você vence qualquer tentação. Temos que perseverar, temos que ser forte. A palavra de Deus diz, diga ao fraco, eu sou forte. Você é forte, vai vencer esse pecado no nome de Jesus. Determina com fé. Porque, infelizmente, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus, ele quer te dar a vida eterna, mas se você viver no pecado, você não vai ter a vida eterna com Deus. Você não vai herdar o céu. Então você tem que lutar, você tem que usar a sua fé, porque o pecado também atrai a doença. O pecado atrai a tristeza, o medo. Você vê que hoje em dia as pessoas têm sofrido por depressão, porque a doença da alma, o pecado. A pessoa não se volta para Deus, não se arrepende dos seus pecados, porque a nossa carne tende para o mal e a gente tem que lutar diariamente contra a nossa carne, contra os maus pensamentos, porque todo dia, toda hora nós somos tentados a cometer pecados pequenos, que muitas das vezes cometido, os pecados pequenos vão nos levar aos pecados grandes. Então nós temos que lutar e determinar que não aceitamos o pecado. A palavra de Deus nos ensina que sem santificação ninguém verá a Deus. E no final da gravação, nós estaremos orando com fé para Deus te dar força, para que você venha vencer o pecado. Vamos agora à segunda parte da nossa mensagem. É sobre a idolatria na igreja. Como pode? Porque muitas das vezes a pessoa pensa em idolatria só na imagem, na estátua. Não, a idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. E infelizmente, a gente vê as pessoas idolatrando o pregador, idolatrando a igreja. Ah, minha igreja. Não. A honra e a glória é dada a Deus, ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Você não tem que idolatrar a igreja, idolatrar pastor, porque às vezes acontece injustiça dentro da igreja. E aí muitas das vezes a pessoa sai da igreja. E aí o errado sempre é a pessoa que saiu. Não julgue. Porque às vezes a pessoa que saiu passou por uma injustiça e ela tem direito de sair. Mas muitas das vezes a pessoa, por ser fanática, por ser idólatra, a culpa é sempre de quem sai. A liderança da igreja está sempre certa. E a realidade é que às vezes não está. Então não cabe a gente julgar, porque quem julga é Deus. Nós não temos que se meter em coisas que a gente não sabe. Por exemplo, tem ministérios grandes
igrejas grandes que cometem erros de não cadastrar o pastor auxiliar. E muitas das vezes o pastor auxiliar, ele fica na igreja por anos sem ser cadastrado, sem ter salário. E aí o pastor sai e as pessoas que estão dentro da igreja ficam julgando o pastor. Não, pastor mercenário. Mas a realidade é que o pastor precisa de dinheiro para sustentar a família dele. Mas as pessoas não veem isso. Só vê o lado da liderança da igreja. Não julgue. As pessoas fazem julgamento precipitado por não conhecer os fatos. Porque quem tem que julgar somente a Deus. Só Ele que pode julgar. E aí ela comete 2 pecados. Ela julga e ainda julga precipitadamente por não conhecer os fatos. E julga mal. E aí o que acaba acontecendo? Isso é o retrato da pessoa idólatra, porque ela está colocando a liderança da igreja acima de Deus. Não, para com isso. Isso é pecado. Você tem que guardar o seu coração. Em primeiro lugar tem que estar Deus. Não tem que estar a igreja, não tem que estar pastor. Em primeiro lugar na sua vida tem que estar Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque se você olhar para o homem, você cai. Se você idolatrar o homem, idolatrar a igreja, você vai errar o alvo. E o alvo é Cristo, é o Senhor Jesus. Então, firme a sua fé em Deus. E se você tem idolatrado, peça perdão a Deus. Porque a honra e a glória é toda de Deus. E também não cabe a gente a julgar o líder, o pregador. Cada um vai dar conta de si a Deus. Lute para ser feliz. Mas infelizmente as pessoas às vezes dentro da igreja idolatram o cantor evangélico famoso. Para com isso. E a prova disso é quando um cantor vai numa determinada igreja, a igreja lota. E quando o cantor não vai, a igreja está vazia. Adore a Deus, busque a Deus de todo o seu coração. Não busque a Deus por causa do cantor famoso, do pregador famoso, não. Porque isso é idolatria. Tem até fã-clube gospel. Para com isso, isso é idolatria. Fã-clube é idolatria. E aí tem até o fã-clube do cantor gospel. Isso está errado. Isso faz a pessoa desviar do alvo. A sua fé tem que estar em Deus, não tem que estar no cantor, não tem que estar no pregador, não tem que estar na igreja. A sua fé tem que estar em Deus, porque a realidade é que decepção a gente sempre vai passar. E aí ela passa por uma decepção na igreja, ela abandona a fé. Por quê? Porque ela é idólatra. A fé dela não estava em Deus, estava na igreja, no pregador famoso. Firma a sua fé em Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu vou fazer a oração da fé. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Vou orar para Deus te dar força para que você venha largar o pecado. E vou orar também para Deus arrancar, se porventura há uma idolatria dentro do teu coração em relação à igreja, em relação a pregador. Vou pedir para Deus arrancar isso da tua vida. E que você venha ter uma fé verdadeira, uma fé real em Deus, no nome de Jesus. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos, firma a sua fé em Deus. Poderoso Deus e amado Pai,
Em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que ouve essa gravação. Meu Deus, passa com teu poder e arranca o pecado, arranca o espírito maligno que leva essa pessoa a pecar, a se prostituir, a fazer coisa errada. Meu Deus, passa com teu poder agora e vai arrancando agora todo o mal. Em nome de Jesus, sai daí. Espírito maligno, sai daí agora. Meu Deus, passa com teu poder e vai arrancando agora todo o mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, vai queimando, Jesus, vai destruindo agora toda a obra maligna, tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus, queima, 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 Jesus, fala com fé, meu Deus, queima todo o mal da minha vida, queima todo o mal do meu corpo, fala com fé, queima, Jesus, queima, queima agora, em nome de Jesus, queima toda a enfermidade, queima todo sintoma, queima toda a perturbação na mente, queima toda a vontade de pecar. Sai, 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 manda embora, fala, sai da minha vida, sai do meu corpo, sai da minha mente, em nome de Jesus, toda maldição, sai da minha vida, agora, em nome do Senhor Jesus, todo mal, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Se você puder, levante as suas mãos para os céus e agradeça a Deus. Fala, meu Deus, muito obrigado pela tua força, pela tua bênção que eu acabei de conquistar nesta oração. Meu Deus, me dá força para não pecar. Senhor, me ilumina para que eu não venha cometer o pecado da idolatria, que eu não venha idolatrar o homem, que eu não venha idolatrar a igreja, mas que eu venha somente te adorar. É o que eu te peço e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até amanhã. Fica com Deus.